Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora Dizicast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. Eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. Eu sou Júlia Ramos, editora do R7. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora de turco Ligia Kayaki. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda! Gente, tô muito animada agora. Bem-vinda, hoş geldin. Olá! Nós vamos arriscar a pronúncia hoje aqui no podcast. Vai, amiga, arrisca agora então. Eu preciso que ela repita pra mim. Hoş geldin. Geldin. Gente, é difícil. E eu respondo hoş bulduk. Mais difícil ainda. Que significa que bom que você veio. E eu digo que bom que nos encontramos. Com certeza. É um prazer receber simpático. vocês. O prazer é tudo meu. Bom, meu nome é Ligia Kayaki. Sou brasileira, não sou turca. Não tenho família turca também. Sou casada com um turco, tenho uma filha. E sou professora de turco há muitos anos. Sou especialista em neurociência, psicopedagoga. E ensino brasileiros a falar turco e turcos a falar português. Amei. Já tô querendo fazer uma aula aqui já. São dois grandes desafios, né? Tanto para os brasileiros, porque o português é um idioma que tem muito difícil, né? Muitos acentos. A língua turca é muito simples. Muito simples. A gente acha muito difícil quando escuta, mas de verdade não é. Gramaticalmente falando, é muito fácil perto do português. Mas a pronúncia, né? A pronúncia é diferente. Bem diferente, né? Uhum. E parece que às vezes falam mais rápido, né? E a gente fica, quando a gente tá assistindo a novela, por exemplo, dá essa impressão, né? De que eles falam um pouco mais rápido. Por conta da vírgula. A vírgula na língua turca é utilizada de outra forma. Uhum. Então parece que eles não pegam ar, né? Para respirar. Sim. Eles falam sem pausa. Porque nós temos mais vírgulas, por isso. Entendi. A língua turca, ela não tem vírgula. E o verbo vem no final da oração. Então, você precisa ouvir a frase inteira, o verbo vem no final, aí que você entende o que a pessoa quer dizer. Que é diferente do nosso idioma, onde a sintaxe é sujeito, verbo, objeto. Em turco é sujeito, objeto, verbo. Então, o verbo vem sempre no final da frase. Então, foi aquela frase gigante... E a pessoa fala sem inspirar, que é para você entender. Agora tá explicado. E, gente, para começar, né, eu já vou iniciar com uma curiosidade, porque eu dei uma olhada no Instagram da Ligia e vi um vídeo onde você contava que você sempre gostou de culturas, de diferentes culturas, mas você não se deu muito bem com o inglês e com o turco foi diferente, foi amor à primeira vista. Conta pra gente como que isso surgiu na sua vida, como isso aconteceu? Na realidade, a língua turca, principalmente há 16 anos atrás, não tinha novela, não tinha nem por onde eu falar sobre Turquia, assim, a gente não conhecia mesmo, né? E eu fui procurar um idioma diferente por já não ter a facilidade com o inglês. Falei, já que eu fui um fiasco total no inglês, eu vou procurar um outro idioma bem diferente, então eu vou conseguir falar. E aí fui para fazer aula de coreano. Na aula difícil, hein? que já era uma coisa bizarra também, na época. Hoje em dia é normal, né? Mas naquela época coreano também super diferente. Sim. E aí eu fui para aula de coreano. A professora, nós éramos 4 alunas, e ela pediu, e justamente eu era a única brasileira, por incrível que pareça. E aí ela pediu para cada um de nós falar uma palavra no nosso idioma nativo que a gente mais achasse bonito. E a turca que estava lá, tinha uma turca que também ia aprender coreano, disse a palavra kelebek, que eu nunca vou esquecer na vida. Ela falou kelebek. E eu já me interessei na hora, falei, nossa, que bonita essa palavra. E ela me disse que era borboleta, e eu falei, nossa, linda a palavra. E ela recém-chegada aqui ao Brasil, não conhecia ninguém,
falou, me apresenta o país, quero conhecer o país, quero passear com você. E a gente começou a passear juntas, conheci outras amigas turcas dela que também vieram para cá, hoje ela não mora mais aqui. Mas assim que a gente se conheceu, passeando bastante e ouvindo elas falarem, eu quis aprender aquele idioma. Só que fui aprender, assim, com um professor com didática zero, mas era o único que existia, né? Então, Eita. era só Ela ele. tinha. Só ele que tinha. E depois, na Turquia, eu fiz o curso mesmo para ser professora e tudo mais, e me aprofundei. Mas eu aprendi a falar, assim, com 3 meses eu já me arriscava. Que legal. Que E aqui incrível. no Brasil, as aulas, né? Sim. Quando você chegou na Turquia, você viu que era bem diferente. Na realidade, eu já estava muito acostumada com os turcos, porque aqui tem uma comunidade turca muito grande e eu já estava inserida nessa comunidade. Então, os costumes dos turcos, para mim, já não eram diferentes. Tanto que tem coisas que eu penso assim, pô, é da minha vida, do meu dia a dia. Não é interessante postar, por exemplo, no Instagram. Mas não, para o outro é muito diferente. A minha filha, por exemplo, a comida materna dela, a gente tem a nossa comida familiar, né? A comidinha dela preferida é a sopa de iogurte. Que legal. Pra vocês, eu isso deve sou ser... super curiosa pra E experimentar tem essa todas as sopa. novelas turcas da Todas as Record. Porque é novelas. muito Sim. famosa a sopa de iogurte, porque ela dá muito vigor, né? E é a comida da minha filha, ela toma no café da manhã, ela leva de lanche pra escola, ela ama. É doce ou salgado? Salgada? Caramba. Gente, porque assim, quando fala iogurte, a minha cabeça já pensa assim, bem docinho, algo de é. morango, né? Nunca Eu lembro imaginaria. da Gonu, na novela Mãe Fazendo pra Meleque. Sim, verdade. A sopa de iogurte, né? Aham. É porque é muito famosa, realmente. Sim. E é bem caseira, É fácil de fazer? muito fácil. Ah, então. A minha filha toma 1 litro todos os dias, então todo Gente. dia eu faço a sopa de iogurte pra É ela. saudável, né? Sim, super saudável. Mas ela quer levar pra todo canto. Então isso assim, pra mim faz parte da minha vida, mas pra vocês é algo de estranho ou diferente, diferente. ou, né, que chama Sim. atenção, então. A gente pode dizer que seria como se fosse o arroz e feijão daqui. Sim, É. a comida turca, assim, o que tá mais perto do arroz e feijão pro turco é o pão com iogurte. Pão com iogurte? Gente, Sim. aqui pra nós seria o pão com doce de leite. Todo mundo come creme de tudo com avelã. iogurte. E iogurte é sempre salgado. Nunca Sempre doce. salgado. Nunca doce. Não. Então é um pão com manteiga mesmo, amiga. É. Iogurte verdade. doce é muito estranho pros turcos. Uhum. A gente fala, não, eu vou bater aqui um iogurte com leite e açúcar. Pro turco é maluco, porque eles tomam ayran, né? O ayran é iogurte, água e sal. Caramba. Não, e Nossa, aqui a bem gente faz diferente. muito isso, né? De misturar iogurte com doce. Aqueles Sim, overnight, o pessoal que vai pra academia coloca whey com... Sim. É, o iogurte é iogurte. sempre doce aqui. É. Uhum. E Lígia, em Coração de Mãe, a gente vê muitas cenas em Istambul, né? Quando Sim. você esteve na Turquia, você conheceu? A Istambul é maravilhosa em todos os sentidos. A Capadócia também é linda. Istambul, extremamente turístico, né? Então você vê muito turista. Eu me lembro, assim, que nas regiões mais turísticas mesmo, parece uma Torre de Babel. Você escuta todos os idiomas possíveis, né? Então é bem diferente. Quando eu fui para a Turquia, eu fiquei na casa da minha sogra, que era numa região mais provincial, que eu acho que é mais próximo que mostram nas novelas, que não é na grande metrópole, é sempre mais afastado, né? E ali você sente mesmo um ambiente que são só os turcos. Aí tem pessoal que tem patinho em casa, aí cuida dos patinhos, patinhos andando no meio da rua, do nada, não sei o quê. Em Istambul a gente não vê isso. Istambul é uma grande metrópole com muitos estrangeiros. Então, Istambul está muito mais pro Ocidente, está muito mais próximo da gente, e da Europa, por exemplo. São lugares que você não precisa ter restrição, medo, nem nada disso, porque
São lugares extremamente normais e que quem mora ali já é mais liberal também do que os mais provinciais, né? Entendi. Que moram. E a gente também tem em Coração de Mãe, né, específico, que é que tá no ar na Record agora, muito da cultura turca inserida nessas novelas, né? Você que já viveu essa cultura, você acredita que a novela realmente representa como realmente é na Turquia? Ou não? Por ser uma dramaturgia, eles acrescentam algo ou tiram algo? Olha, eu vou te dizer que a cultura turca é extremamente retratada fielmente em toda a novela. Olha só. Ai, que incrível. É. Porque tem muita coisa que a gente fala, não, isso é só novela. Não. Não, né? Olha. É muito fiel em toda a novela. A cultura é sempre muito presente. A cultura turca e principalmente a cultura familiar turca é muito importante. Então, é algo que vocês vão ver presente em toda a novela. É daquele jeito mesmo. É o que a gente tava falando, inclusive, sobre a sogra, né? Sim, Que ela tem esse poder, né? Que aqui Tem. ela opina e lá ela já toma decisão, né? Pela família. o papel da mulher é muito importante. Então, a gente tem a impressão de que seja um regime extremamente patriarcal, e não deixa de ser em algumas Sim. províncias, mas, no geral, a mulher turca é muito forte. Ela decide. O homem trabalha. Ele sai para trabalhar, ele traz o sustento, mas a mãe cuida do filho, a mãe toma decisões, ela tá do lado do marido e muitas vezes tem até uma tradição de pisar no pé, né? Quando casa e pisa no pé para ele saber quem manda. É Nós ela. tivemos isso nas novelas Sim. aqui e foi uma coisa que a gente ficou até procurando, né, o significado disso. Porque aqui no Brasil é tradicional. muito diferente. Não existe. Mas eu também, quando casei, pisei no pé. Olha Que só, incrível, Vou né? pisar no pé do meu namorado. Gostei. E, assim, na novela, nós temos a Karsu, né, que é a principal, e ela passou por um divórcio com o marido dela, o marido traiu, enfim. Como isso é visto na Turquia? Porque em alguns momentos dentro da novela, ela sofreu um certo preconceito, né, por ser uma mãe que se divorciou e tem 3 filhos sozinha, e também pela questão do trabalho, de não ser sustentada pelo marido, agora ela tem que trabalhar, né, para sustentar essas crianças. Na novela isso foi retratado em alguns momentos com um certo preconceito. Isso realmente existe? Existe. Tanto que nós temos, quando eu ensino as minhas alunas, eu ensino turco para elas, eu não ensino o termo divorciada, para que elas não utilizem. Porque usar o termo divorciada em turco é pejorativo. Assim como no Brasil, há 30 anos atrás, falar que uma mulher era desquitada era uma coisa, né, que as pessoas falavam, não, nossa, ela é desquitada, né, era esquisito. Só que a Turquia está presa lá no Brasil de 30 anos atrás. Então, assim, o divórcio, ele é permitido não só por lei, como por religião. Religiosamente falando, a pessoa também se divorcia e é rápido, inclusive. A religião permite. Mas a mulher turca geralmente se casa. Ela para de trabalhar, geralmente, para cuidar da casa, do marido e dos filhos. Então, o marido é o provedor. Ela se divorcia. O marido não vai continuar provendo. Vai ser muito difícil que ela consiga casar com outro homem que a aceite com filhos de uma outra relação. Então, infelizmente, digo isso até porque tem uma passagem na família do meu marido, em que a irmã dele quis se divorciar e os irmãos não permitiram. Porque automaticamente a mulher volta para casa dos pais. Ela não tem para onde ir, ela não trabalha. Então é automático, né? Eu saí da casa da minha mãe, me mudo, vou para casa do meu marido. Me divorcio, faço o caminho contrário. Volto para casa dos meus pais e aí você ali custeada
pelos meus irmãos, homens, né? Porque o homem sempre cuida, o filho homem cuida da mãe, etc. Então, por isso que existe esse tabu e esse preconceito, ou a mulher acaba deixando os filhos com o pai, porque para ela vai ser, embora para nós seja um choque, é mais fácil para essa mulher conseguir um trabalho, um novo marido, enfim, seguir a vida. Então, ela geralmente deixa o filho com o pai. E isso judicialmente não é feito de forma simples, não. A mãe tem que abrir mão da guarda, enfim, tem todo um processo, né? Tem algumas pessoas que pensam que, o filho nasceu, o filho pertence ao homem e ponto. Se divorciou, o filho é do pai. Não é bem assim. A mulher pode abrir mão. E nesse caso, muitas abrem mão, porque é mais fácil. No caso da Karsu, aconteceu o contrário, né? Ela ficou ali com os 3 filhos dela, e aí o Reha decidiu que não ia pagar a pensão, não ia ajudar ela financeiramente com os filhos. E como que funciona isso? É permitido mesmo que, né, que não tenha um suporte ali financeiro para os filhos? Não, ele é obrigado a pagar o suporte financeiro para os filhos. Mas aí também ele pode ir para a justiça, porque, só para explicar para vocês, o divórcio, para haver o divórcio, também tem que haver um plenário. Ou seja, eu sou casada, eu quero me divorciar. Eu contrato um advogado e o meu marido também. Caso ele não queira se divorciar, o advogado dele vai brigar com o meu para a gente se divorciar. E quem vai dizer se a gente se divorciou ou não, mesmo eu querendo ou ele querendo, é o juiz. E tem muitos casos em que o juiz fala, não, eu não vejo nenhum caso aqui para divórcio. Caramba. Continuem juntos. Meu Deus. Então, é a este ponto. Religiosamente falando, não. É muito rápido na parte Curioso. religiosa. Mas para se divorciar na Turquia, você contrata um advogado, abre um processo, tem que colocar no processo o que está acontecendo. Então, olha, eu tenho uma cunhada, por exemplo, que queria se divorciar e o meu cunhado não dava o divórcio. Ela começou a colocar açúcar na comida salgada, começou a fazer umas coisas bem malucas, assim, que era para tudo isso ir para o processo e para o juiz entender que ela estava doida, que ela tinha que sair daquele casamento. Porque Nossa, Que parece loucura. história de novela turca, né? Sim. totalmente. Sim, porque eu imagino a Feliz, por exemplo, fazendo Sim. isso, né? Que é a mãe da Karsu, né? Meu Deus. E puxando o gancho, aproveitando, né, que a gente tem uma professora de turco, na sua opinião, qual palavra em turco todo fã de novela turca deveria saber? Uma única palavra Pode ser uma frase. que Difícil, né? é difícil, uma palavra assim que represente as novelas turcas. Dizi, né? Dizi já é, né? Já é série, né? Na verdade, Sim. não novela. Dizi é novela é série em turco. As novelas ou séries turcas duram, sei lá, tipo, anos, né? Teve uma que ficou no ar 10 anos. Então morria ator, saía ator, entrava ator. 10 anos. 10 Gente, anos. é muito tempo. Exato. É. Sim. Caramba. Mas eu acho, e é muito parecida com o português, tá? Que é drama. Dramatic, é drama. Toda novela tem drama. As Sim. novelas turcas têm muito drama. Muito drama. Muito mesmo. É muito sofrimento, né? A gente vê um capítulo, a personagem começa feliz, no meio ela tá triste, no final ela tá triste de novo, e ela começa o próximo feliz. E a gente vai sofrendo junto. Vai É uma emoção sofrendo. diferente. Sim. Mas a pronúncia é bem parecida, né? Isso é curioso. Inclusive, eu ia É. perguntar isso sobre falsos cognatos, né? Se existem palavras que são iguais, tanto no Brasil quanto na Turquia, mas para as duas línguas, né? Mas com significados diferentes. Tem. Tem Por exemplo, para, Pará. que em turco é dinheiro,
E para nós é pare, né? Para. É. Sim. Tem também uma palavra que é semelhante com o português, mas aí não é um falso cognato, é semelhante mesmo. Limão, palhaço, garçom. Todas essas palavras que provêm do francês, por exemplo, Aham. são Similares. São similares, porque a língua turca tem muitas palavras que provêm do francês. E Muito você legal. contou que você teve familiaridade, né, com o idioma turco, mas teve uma fase difícil? O que foi mais difícil nesse aprendizado do idioma? No aprendizado do idioma em si mesmo, o mais difícil foi não ter vergonha de falar. Mas isso quer dizer que tem mais a ver com a minha personalidade, né? Eu sou tímida, então, no geral, serei tímida em qualquer idioma. Mas eu não senti dificuldade, porque cada letra tem o seu próprio som e pronunciar é muito mais fácil do que o inglês, que a gente tem que ficar pensando, como que eu coloco agora, né, a minha linguinha, que eu nunca consigo falar aquelas letrinhas com a linguinha no inglês. E no turco é muito fácil, é fluido, você aprende o alfabeto, consegue ler, acabou. Então, Você acha Nossa, que gente, tem nunca um- poderia imaginar isso. Não, Eu jamais. fiquei pensando, e se a galera que assiste as novelas quisessem começar a aprender turco, existe essa possibilidade de começar pelas novelas? De ir ouvindo dublado, vendo legendas? a maioria das minhas alunas são alunas que vêm através da novela. Então, a maior parte das alunas que eu dou aula é por causa de novela. Elas começam a assistir novela pelo YouTube, não entendem quase nada, escutam vários falsos cognatos ou então palavras que elas assimilam. Nossa, falou português agora, falou um limão ali, eu entendi. E aí a pessoa, ou telefone, nossa, falou português, telefone. E aí a pessoa vem aprender já por conta da novela. 99% das minhas alunas. Olha só. E por música, acho que também dá, né? Meu lado cantora gritando aqui agora. Mas é porque todas as novelas a gente já reparou que sempre tem um cantor, né? Então, em Coração de Mãe tem o Mert, em Força de Mulher tinha a Seida, em Mãe tinha a Sully. É que os Por atores música também são também. cantores. Eles também já A fazem aula de maioria canto. é Que legal. cantor. Olha É. só. Eles são muito talentosos, né? Eles São. Geralmente, incríveis. o ator que se forma como ator, ele é tanto formado para o teatro, quanto para televisão, né? E todos cantam. Acho que vocês já devem ter visto várias cenas em que a atriz canta, por exemplo. Sim. Ah, A Catu gente, canta, a Bahar completo. cantava. É, Muito legal. porque a grande maioria faz tudo. Eu tô muito curiosa hoje, né, gente? Assim que é bom. A E gente qual gosta. é o principal motivo, assim, das pessoas buscarem querer aprender um novo idioma como turco? Porque, por exemplo, se fosse eu, o meu motivo seriam as novelas, né? Sim. Pra conseguir entender. Mas acho que as pessoas devem ter outros motivos que a gente nem imagina, né? A maior parte é a novela. E tem algumas pessoas que chegam e falam: eu não sei porque eu quero aprender. É porque tem uma aula que eu chamo de aula zero, em que você tem que ter um motivo. Por exemplo, vocês três estão aqui hoje. Vocês têm que se lembrar desse propósito todos os dias que vocês vêm para cá. Senão vocês perdem o ânimo, podem perder o interesse. Não tem sentido estar aqui, né? Sim, sim. Então, vocês têm um motivo para estar aqui. Então, a nossa aula zero, todo mundo escreve esse motivo. Todo mundo vai ter que parar e pensar. E tem pessoas que falam, não sei, Caramba. mas algo te trouxe aqui, escreva. E a maioria fala, é a novela. É a novela, ou então,
Eu conheci um turco pela internet, porque vi a novela e conheci o turco. E eles são bem bonitos, né? Não são todos como os É como na atores. novela, depois a gente entra nesse assunto, né? Olha, tem muitas coisas a discutir sobre isso. Algumas coisas para olhar, tal, que eu até falo para as minhas alunas, né? Sempre olhem para os dentes e cheguem perto. Então, eu brinco muito com elas dos dentes, né? Porque os turcos têm hábitos diferentes dos nossos, né? Uhum. Eu, por exemplo, escovando o dente 3 vezes por dia na casa da minha sogra, ela ficou louca. Ela achou que eu ia ficar sem Sério? dente. Isso. Mentira. Porque eles escovam uma vez Gente, só. acabou com as minhas Olha, expectativas com os que galãs isso. da novela. Não, você já olha pro dente dele. Seu dente dele... quase todos fumam, né? Então já olha pro sim. dente. Eles fumam bastante, né? Fumam bastante, Ai, que loucura. triste. E eu me perdi na parte que você falou, então, por que as pessoas chegam? Exato. Eles chegam muitas vezes sem propósito. E aí, por exemplo, eu tenho uma aluna, que para mim é sempre que a Luciana é um exemplo, eu sempre me lembro dela, porque ela ficou 20 anos fora do mercado de trabalho e começou a estudar turco, tem um filho autista, mora com os pais e 20 anos em casa, só vivendo para aquele filho. E quando ela começou a fazer, foi durante a pandemia, ela pegou eu tinha uma última vaga, porque minhas turmas sempre foram grandes, 28 alunos, 30 alunos. E a gente faz uma dinâmica muito interessante que as pessoas se sentem tendo uma aula individual, mas são grupos grandes. E a Luciana veio para a última vaga. Eu falei, não, agora não posso mais. É a última da última mesmo. E veio ela. A Lu, depois de 3 anos, eu faço alguns temas de trabalho em que a pessoa tem que fazer um story falando em turco e botar a cara no sol. Nossa, eu ia morrer de vergonha, eu não faço isso nem em português. A pessoa tem que botar a cara no sol. Gente, olha, é muito importante. Esse story vocês vão gravar em turco e vão falar em turco e não tenham medo do julgamento. Porque se você titubear aqui, você não fala nunca mais. E a Luciana fez esse story, porque era uma tarefa obrigatória do curso. E aí um amigo viu, indicou ela para uma agência de turismo. Essa agência de turismo não tinha ninguém que falasse turco e falou, opa, traz para cá. Olha, E que hoje legal. ela é responsável pela área. Ela é uma pessoa que dentro da agência está num cargo super elevado porque fala turco. Que incrível, amei. Tem uma outra aluna também que vive indo e voltando porque trabalha com um turco aqui no Brasil e ela faz tudo por ele e vai para a Turquia a cada 3 meses. Então, assim, tem vidas que mudam. Sim. Você pode começar hoje sem nenhum propósito. Porque eu assisto a novela. Mas depois isso muda. Entendi. Idioma é muito importante, né? Uma curiosidade até, quando começou essa coisa de novela turca aqui na Record, eu comecei a assistir com a minha filha e meu filho. E minha filha começou a buscar e aprender por aplicativo, esses aplicativos de idioma, buscar o turco. Que legal. E ela fez um caderninho ali, começou a anotar para aprender mesmo. Então, idioma é uma coisa que enriquece muito a gente, né? Enriquece de qualquer É maneira. muito importante. É E importante. criança e adolescente normalmente tem mais facilidade do que Super, os adultos, super. né? Muito Pra mais. aprender. Muito. E Lígia, assim, uma curiosidade agora sobre você. Você é pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociências. Sim. E o que te fez ser professora de turco nesse meio campo aí? Olha, sendo muito sincera, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu trabalhei com crianças com necessidades especiais. Então, ajudar alguém a aprender é de fato o que eu amo fazer. Então, é o que eu amo realmente, é a minha profissão. E eu comecei ensinando amigas que se casavam com algum turco, tipo assim, uma amiga, éramos poucas, na época do Orkut ainda. Nossa. Então, na época do Orkut, eu falava turco,
Uma amiga se casava com um turco, eles comunicavam em inglês e eu começava a ensinar em turco para ela. De algum jeito. Vou te ajudar, né? E a gente começava desse jeito. Então, eu comecei dando aula assim. E aí, chegou um ponto em que uma amiga, uma amiga que foi minha aluna, falou, cara, você é muito egoísta. Falei, por quê? Ela falou, porque você sabe tudo como ensinar. Por quê? Eu consigo ensinar para uma pessoa que tem dislexia, enfim. Eu sei como levar o cérebro a aprender. Ela falou, você consegue ensinar tão bem. A gente fala de verdade, eu consigo me comunicar. E você não tem um canal que divulgue o seu trabalho. Tipo, você não trabalha, né? Você faz isso porque é um esporte para você. Eu falei, não é um esporte, é um trabalho. Eu vejo como um trabalho. Mas até então não era remunerado. Eu dava aula porque eu queria ajudar. E aí ela que falou, na época que o Insta tava começando, ela falou, monta um Insta e eu vou ficar gravando um monte de story marcando você. E eu falei, eu não vou aparecer nas stories, pelo amor de Deus. Ela falou, não, eu falo e te marco. E assim começaram a vir alunos que não eram indicação, que não eram amigas. Olha só. Foi desse jeito. Incrível. Se tornou uma paixão pra você. Já era, né? Desde o início. Sim. As minhas alunas, assim, de verdade, eu levo no colo. Porque a maior parte ou passou por um processo de depressão, um processo de síndrome do pânico. Então, eu tenho muitas alunas com questões psicológicas que a gente não pode tratar num grupo como mais uma. Então, eu tenho um grupo de 28 alunos, mas eu conheço a voz e o nome de todos, né? Então, assim, a dificuldade que cada um passa. Eu formo dupla, trio, então eu formo salinhas menores para eu trabalhar. E assim eu tenho contato muito próximo com os meus alunos. Porque essas pessoas, elas passaram por algum processo traumático e a minha profissão, as minhas formações ajudam com que essas pessoas saiam desse foco de processo traumático e falem turco de verdade. Vão para a Turquia se quiserem viajar, que aí dentro do curso elas conhecem, fazem os grupinhos, vamos para a Turquia, combinam e vão mesmo. E vão sem guia, sem nada. E vão falando turco. Que legal. A gente precisa aprender, amiga. A gente já tava aqui falando que queria ir pra Turquia conhecer. E a gente vai pra Istambul, igual a Katsu. Istambul para passear Incrível. é maravilhoso. Para passear ali em O Istambul. meu único problema é o avião, que eu sou igual a Feliz, eu tenho medo. 2. 3. A gente Mas- supera. Mas indo... É super... São 12 horas de viagem. Tranquilo. Dá pra dormir. Nem sente. Toma um remedinho, você dorme, só acorda lá e tá tudo bem. Gente, e já que a gente tá falando aqui de palavras em turco, né, e significados, lá no r7.com tem uma galeria com o significado dos nomes dos personagens, então é bem legal, vamos aproveitar esse gancho, correr lá no r7.com pra conferir. É isso. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também a Júlia e a Lígia por essa conversa, esse bate-papo incrível. Muito Eu obrigada. que agradeço, foi muito bom. Imagina. Foi Obrigada demais. pelo Voltem convite. outras Agradeço vezes. muito o convite. Muito bom. É isso, galera. Temos um encontro marcado aqui, então, toda sexta-feira. Assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá que a gente vai comentar tudo o que rolou e muito mais. Você pode acompanhar o Dizzycast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no Record Plus. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok, Novelas Turcas Record, e acompanhar todos os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio, que a gente vai ficar aqui com a nossa aula de turco agora.